Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que a prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Hoje em dia não existe mais grupo de risco, existe uma vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no ano passado, durante toda a década de 90, 8.380 pessoas foram diagnosticadas com HIV no Brasil. Já em 2015, o número de casos ultrapassou 38.500. Mas o número de pessoas infectadas por outras doenças sexualmente transmissíveis por ano aqui no país ainda é maior do que do HIV, como mostra uma estimativa lançada pela Organização Mundial da Saúde. Em uma época com acesso à informação e um aparente tratamento aberto sobre o assunto, por que o número de infectados ainda cresce? Ainda a questão comportamental é algo que a gente não consegue trabalhar e não consegue ainda, de certa forma, fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Em que sentido? Não que tenham que ser todos iguais ou se fazerem da mesma forma ou se relacionarem da mesma maneira. Mas o comportamento de risco, aquele em que diz que eu tenho que ter uma responsabilidade com a minha saúde e com a saúde daquela pessoa em que eu me relaciono. Na década de 80 e 90, em função do surgimento do HIV, nós temos uma epidemia de AIDS e um número assustador de mortes associadas ao HIV. Em 96, 97, começa a terapia para o HIV, terapia de alta eficácia, na combinação de 2, 3 remédios para o tratamento do HIV. Depois de 5, 10 anos, ali por 2005, nós verificamos uma queda considerável da mortalidade. E as pessoas, nesse tempo todo, aderindo muito ao uso do preservativo, aos cuidados na prática de sexo e tudo. A partir de 2005, as publicações começam a desmistificar a questão do HIV. Começam a dizer assim, olha, ninguém mais morre de HIV, ninguém mais adoece de HIV. Hoje em dia as pessoas morrem de HIV porque elas acabam apresentando alguns tipos de câncer associado ao HIV e acabam desenvolvendo problemas relacionados à medicação, problemas cardíacos relacionados à medicação. Então as pessoas continuam morrendo muito de HIV. Só que a própria mídia, nós enquanto médicos e outros canais de comunicação levaram aos indivíduos a informação assim, olha, ninguém mais morre de HIV, tem tratamento. O diálogo aberto sobre sexualidade é um dos caminhos para a prevenção. Porém, a abordagem desse assunto ainda é tabu em muitos espaços. Na família se iniciaria talvez o primeiro contato sobre esses assuntos, né? Não só do que se transmite dos pais, dos avós, enfim, de todo o núcleo familiar, o conhecimento básico do que seria o cuidado do corpo meu e do outro, né? Esse seria o início. A gente sabe que há dificuldades nas famílias muitas vezes para tratar desse assunto, por inúmeras questões. E isso se reflete daí nos outros grupos, né? Que é o educacional, o trabalho, o mundo do trabalho, a própria sociedade. Se reflete aí, quando a gente não consegue em casa trabalhar essas questões, é óbvio que depois no ambiente educacional a gente vai ter dificuldade também de trabalhar essas questões. No meio educacional, tanto da educação básica até a graduação, né, é informação. Quanto mais esses ambientes conseguirem propiciar momentos e oportunidades de informação com qualidade, faz diferença. Faz diferença porque aí vão mexer depois, quando eu tiver aquele momento da escolha. Porque daí eu tendo a informação, eu tenho capacidade de discernir sobre a escolha que eu vou fazer, do cuidado ou do não cuidado. Os meios de comunicação social, eles conseguem passar uma informação, digamos assim, direta. De certa forma, eles conseguem dizer que é preciso cuidado, é preciso uso de preservativo, é preciso cuidado da sua saúde. Mas o problema é que existem grupos que não têm acesso. E existem grupos que não sabem fazer, talvez, a tradução dessa informação. Em 1999, foi lançada a primeira edição de um documento que consistiu na estruturação e traçado de ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Após quase 20 anos de divulgação, o Brasil se destaca no tratamento de DSTs, mas ainda apresenta pontos que necessitam de correção. Todo o conjunto de legislação com as políticas públicas no campo da HIV e AIDS e das infecções sexualmente transmissíveis
se for pensar num patamar mundial, o Brasil é um dos mais completos, porque oferece desde o diagnóstico, né, desde o aconselhamento para o diagnóstico. Mas o problema do Ministério da Saúde é que todo o foco de atenção é dado para o HIV. A gente acaba deixando outras infecções sexualmente transmissíveis em segundo plano. Então, o HPV, por exemplo, existe rastreamento nas mulheres, existe vacinação para HPV nas meninas, né? E só agora, um ano atrás, que a gente começou a dar atenção para os meninos receberem vacina para HPV. Ainda, um outro problema que eu considero muito importante é que os números demonstram que a população que vem sendo mais afetada por essas infecções sexualmente transmissíveis são homoafetivos, homens que praticam sexo com outros homens. Nós não temos no Brasil nenhum plano de atenção para a população homoafetiva. A homoafetividade entre as mulheres, de mulheres que praticam sexo com outras mulheres, também não tem tido atenção dos órgãos competentes. Dessa maneira, essa população é a que está apresentando um número cada vez maior de casos de HIV aqui no Brasil. Faltaria hoje alinhar isso com a questão dos direitos humanos, né? E também com algumas políticas que deveriam ser, no desmembramento da legislação federal, no município funcionarem, né? Então a gente tem uma dificuldade hoje na questão ainda do preconceito e do estigma. Algumas questões ainda, quando for pensar no local, que é do município, ainda não funcionam. Então isso talvez faltaria. E junto com a questão dos direitos humanos, ainda a gente não tem, para as pessoas que têm o HIV, um centro não só da questão de aconselhamento, mas um centro de referência em direitos. Por mais que a gente tenha o acesso hoje pelas faculdades e também a própria Defensoria Pública, mas não há ninguém especializado para orientar essas pessoas do que se refere aos seus direitos e também do que ela pode para melhorar o seu atendimento de saúde.